Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as 200 edições do Pilha de Bis, dos 7 jagunços, do Omniverso e do nosso novo filhotinho, a Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, na Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. E, como você já sabe, nós estamos também no YouTube e você tem mais um bom motivo para assinar o nosso canal no YouTube, para se inscrever lá. No próximo dia 20 de agosto, para você que está ouvindo na semana de publicação do Pilha de Bis, no próximo dia 20 de agosto, nós teremos uma live no nosso canal no YouTube com ninguém mais, ninguém menos do que J.M. Dematteis. Vamos falar muito da carreira do escritor, principalmente da fase dele escrevendo o Homem-Aranha. Então, a galera do A Pilha do Aranha vai fazer esse bate-papo lá com o J.M. Dematteis e você tem que se inscrever no nosso canal e tem que participar. Mande perguntas, converse lá com a gente, converse também com o Dematteis, que vai ser uma coisa muito bacana. Você não perde por esperar essa live maravilhosa que estamos preparando para você. Eu sou o Marcos e na 200ª edição do Pilha de Bis estão comigo Vitor Azambuja. Isso aí, na minha versão futurista mais moderna, mas praticamente igual a de antes. E Maurício Dantas. Faltou você dizer que a gente está comemorando 1 milhão de minutos gravados, né? Segundo o MIT, o Mauricio Institute of Technology. Sim, sim. E, como já é de praxe, nós vamos falar de uma saga antiga das histórias em quadrinhos. No nosso Pilha 50, nós falamos de Amálgama. No Pilha 100, falamos de Zero Hora. No 150, falamos de Atos de Vingança. E agora, no Pilha 200, vamos falar de DC 1 milhão. Sim, apesar de que eu fui voto vencido, não era DC 1 milhão que eu queria fazer, mas Vitor Azambuja e Maurício Dantas, numa coisa democrática, falaram assim, a gente faz de DC 1 milhão ou eu não participo, então vamos falar de DC 1 milhão. A saga, aquela saga dos anos 90 na DC, na época, primeira mega saga capitaneada pelo Grant Morrison na DC, na época ele ainda escrevia a Liga da Justiça, e foi publicada aqui pela primeira vez pela editora Abril em janeiro de 2000. Foi publicado em todas as revistas de linha da editora Abril de janeiro, né? Era uma minissérie semanal em 4 edições e as suas tainhas foram publicadas nas revistas mensais da época. Então, Vitor Azambuja, você que foi um dos que insistiram para falarmos de DC 1 milhão, dê aí a sinopse dessa belíssima saga. Bom, a saga começa na revista de linha da Liga da Justiça, a JLA na época, no número 23 do original, que aqui era publicado na Melhores do Mundo, da editora Abril. Surge uma Liga da Justiça futurista, na verdade chamada de Legião da Justiça A, e apresenta versões dos principais heróis da Liga da Justiça, no caso Batman, Superman, o Aquaman, a Mulher Maravilha e o Starman, que nunca foi destaque na Liga da Justiça, mas beleza. Ainda tinha o Homem-Hora, né? O Homem-Hora, exatamente, importantíssimo Homem-Hora. Então tinha esses dois heróis aí mais associados com a Sociedade da Justiça, nessa versão futurista da Liga, que já era chamada Legião da Justiça, também fazendo uma junção com a história da Legião dos Super-Heróis, e avisa que eles são do século 853, que na cabeça do Morrison e da DC seria o século, né, em que alcançaria a publicação da Action Comics 1 milhão em tese, né? Seriam 1 milhão de meses desde a publicação da Action Comics número 1, lá em 1939. Então, por isso 1 milhão, não é 1 milhão de anos, é 1 milhão de meses. E Olha só, eu não sabia disso.
milhão seria, teoricamente, a Action Comics 1 Million, né? Assim, e essa conta ainda sai um pouquinho furada, né? Porque teve aquela época que a Action Comics era semanal, né? Ou ele Sim, leva isso em consideração? totalmente, né? É 1 milhão de meses. Eu tinha na minha cabeça que era 1 milhão de semanas, mas aí depois relendo no encadernado esse da Eagle Money, eles explicam na introdução que é 1 milhão de meses, né? Era a ideia do Morrison fazer uma saga futurista homenageando de alguma forma esse marco, que não faz muito sentido porque não era nenhuma data especial para Action Comics nem para o Superman, porque isso saiu em 98. Então, foi mais uma ideia do Morrison mesmo. E essa Legião da Justiça convida os maiores heróis da Terra, no caso a Liga da Justiça original, né, ou aquela formação da Liga da Justiça original. Lembrando que essa Liga da Justiça do Morrison, a JLA do Morrison, ela é considerada por muitos a formação, digamos assim, definitiva, né? São os 7 maiores heróis e os agregados. Coitado, ali na época era a Caçadora, o Zauriel e o Aço e a Barda. Mas seria então os 7 grandes: a Trindade, o Superman, o Batman e Mulher Maravilha, um Lanterna Verde, um Flash, o Caçador de Marte e o Aquaman. E também entre os agregados tinha ali o Homem Borracha, que é um personagem bem querido dos fãs daquela época. Mas ela convida os principais, o Aquaman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash e o Superman, para ir até o século 853 e participar de desafios para mostrar os seus poderes em homenagem ao retorno do próprio Superman, o Kal-El, né? Na época conhecido como Superman Prime ou Superman Primordial, que não tem nada a ver com o Superboy Prime lá da Terra Prime, que ele estaria voltando do seu exílio, né? Que era no interior do Sol. Então, em homenagem a ele, os heróis do passado voltariam para fazer esses desafios, essas façanhas. E se parece que isso não faz muito sentido, é porque não faz mesmo, tá? Arremedo de argumento do Morrison aí para fazer essa saga, tá, gente? Então, no que eles embarcam, né? O Batman não topa, mas acaba indo, porque o Batman do futuro engana não, nocauteia ele e bota ele junto na viagem. Mas no que eles viajam acontece uma falha, né? Eles chegam ao futuro distante, mas os heróis da Legião da Justiça ficam presos aqui. E o Homem-Hora, que na época é um robô, que até seria usado no Morrison nas edições subsequentes dele, né, na JLA, porque ele fica aqui. Aqui eu quero dizer no presente da Liga daquela época, né, em 98. Ele espalha um vírus, que eles acabam chamando de vírus do Homem-Hora, depois conhecido como vírus solares, que vai afetando toda a população e afeta as máquinas, né? As máquinas começam a não funcionar direito, começam a atacar os heróis, e afetam a população também, as pessoas, que acabam ficando com paranoia contra os heróis do futuro. E lá no século 853 ele começa... Morrison, ele nem sempre acerta, mas ele é um cara visionário, né? Vamos admitir. O Solaris lá no século 853 ele usa o que eles chamam de rede cefálica, que é tipo uma internet que é por telepatia na cabeça de todo mundo o tempo todo. Olha que Uma internet neural, né? Uma Isso. neuronet, por assim dizer. Isso, que está sempre ligada e todo mundo recebendo informação a cada nanosegundo. E o Solaris começa a disparar fake news nessa rede neural, dizendo que os heróis do passado que chegaram são impostores, que foram trocados. Começam a acontecer uma série de acidentes nesses desafios para desacreditar os heróis do passado e jogar a população contra eles. Com o detalhe de que a população, nessa época, tem superpoderes, porque você pode usar um ícone, né, dos heróis do passado que dá temporariamente o acesso aos poderes daqueles heróis. Então, imagina a zona. E a gente acaba descobrindo que por trás disso tá esse Solaris, que é o vilão mais mequetrefe da história do Morrison, e olha que ele tem vilão mequetrefe, que é um sol inteligente artificial que mais parece uma mamona com um olho no meio. Uma mamona vermelha, né? Uma mamona vermelha pegando fogo com um olho no meio. E o Vandal Savage também, que eles se uniram para fazer esse plano 833 séculos depois, eles ainda não conseguiram derrotar a Liga da Justiça. E aí eles fizeram esse plano mequetrefe para mandar os heróis da Legião da Justiça pro passado para conseguir. Depois lá na frente a gente vai descobrir que o que eles querem é matar o Superman Primordial. Isto é o resumo da saga. O que vale lembrar? Foi um mês da DC em que todas as revistas que a DC publicava naquele momento receberam a numeração 1 milhão. Então saiu lá Superman 1 milhão, JLA 1 milhão,
Action Comics 1 milhão e assim vai, né? O Superman tinha lá só as 4 revistas, Batman também, mais os agregados da Batfamília, né? O Robin, o Asa Noturna, o Mulher Gato, a Supergirl também estava lá. Então todas as revistas daquele mês receberam numeração 1 milhão e todas eram ou ligadas diretamente à saga, isso foi um diferencial também, né? Que você não tinha só tie-ins, né? Só histórias que se passavam naquele contexto geral da saga, mas você tinha revistas de linha, né? Inclusive escritas por outros autores, que avançavam a saga, o que tornou particularmente difícil de acompanhar isso aqui no Brasil, porque só acho que menos da metade dessas edições foram publicadas na época pela Abril, que fez o mesmo, né? Zerou não, mas renumerou as suas revistas, publicou todas elas como 1 milhão. Só que a Abril, diferente da... Não, na verdade a Abril não publicou com 1 milhão, ela continua a numeração normal. Ah, Ela desculpa. tinha, que tinha acontecido, na verdade o mais parecido que tinha acontecido tinha sido com aquelas edições de 0 hora, né, que a DC também fez do mesmo jeito, né, todas as edições daquele mês saíram com numeração zerada, e aí a Abril resolveu zerar aqui porque seria um novo começo, né, ela relançou toda a linha, e aí foi quando teve Batman Vigilante de Gotham, quando ela lançou Batman Vigilante de Gotham, foi quando ela lançou Shazam, né? Tinha aquela mensal Shazam, então abriu em 0 hora ela zerou, mas no caso de DC 1 milhão ela não renumerou as publicações, ela só publicou as edições que faziam parte da saga lá dentro, né? Eu fui traído pela memória, eu lembrava que tinha renumerado, mas é porque as capas mudaram o layout. Isso. E aí usava o mesmo layout que a DC adotou para as edições 1 milhão, mas você tem toda a razão. Não teve essa renumeração. Acho que a única renumeração que teve nessa época foi essa mesmo, né? Das edições 0, pós 0 hora. Sim, que aí a Panini, ó, aí a Abril aproveitou para relançar a linha dela da DC, né, que ela vinha com a numeração das revistas da DC desde que ela tinha lançado, né, desde que ela tinha assumido a DC, então a Superman já tinha passado da edição 100, tinha Novos Titãs, né, então ela cancelou algumas edições, não, Superboy ainda continuou, mas ela cancelou Novos Titãs, aí lançou Shazam, lançou Batman Vigilante de Gotham, lançou Batman, salvo engano, na época de 0 hora, era Batman Vigilante de Gotham, Batman, Super-Homem, Superboy, Shazam. Ainda não tinha Melhores do Mundo, Não, salvo Melhores do Mundo engano. veio depois. Veio depois. E na época de DC 1 milhão, as publicações que da época eram Batman, Batman Vigilante de Gotham, Super-Homem, Super-Homem, o Homem de Aço, que era a segunda publicação do Super-Homem, né? Não tinha mais Superboy, e Melhores do Mundo. Era o que a Abril publicava na época de DC. E aí ela passou essas revistas para 100 páginas. Então você tinha aí, se a minha conta não está errada, 500 páginas, né? De DC por mês. Então eles tentaram colocar isso tudo, todas as revistas de linha da DC nesse mês. E aqui foi um mês também só, né? Mais uma minissérie em formatinho, em 4 partes. E isso foi um pouquinho diferenciado na época, porque não era comum você ter minissérie em formatinho com uma edição do original por edição. E aqui no Brasil, o DC 1 milhão foi publicado assim, uma edição lá da 1 Million One, a minissérie, né? Saiu na DC 1 milhão 1 e foi assim até a 4. E ainda lançaram E era até uma edição. caixinha Era até de uma papelão. edição. E assim, era meio que de luxo, porque o papel era melhor, né? As edições da DC 1 milhão, assim, da publicação mensal era aquele papel jornal. Essa da DC 1 milhão saiu num papel melhor, papel brilhoso. Isso, é verdade. Era uma edição diferenciada. É verdade, é verdade. E é bom que era baratinho comprar, né? Você só precisava comprar 5 revistas, custava R$2,50, olha que maravilha. É verdade. R$15 você saía com tudo a DC no mês. Mas o melhor é a caixinha. A caixinha de papelão, né? Eu nem sei como é que eu consegui pegar essa caixinha na banca, mas eu tenho ela. Eu acho que veio na edição 1. Veio toda como brinde na desmontada. edição 1. Isso. Ah, veio desmontado. A Abril fazia isso de vez em quando. Eu lembro que o Legado do Demônio, Contágio, ela lançava, né, uma caixinha. A Panini tentou fazer isso naquelas publicações daquelas edições históricas, né?
Ela lançava aquela edição histórica Wolverine, aí tinha a caixinha para as 4 fez, primeiras né, edições. Quase Né? todas as coleções da edição histórica, da coleção histórica Marvel tem caixinha, quase todas, não são todas. Não, só que não tem caixinha é aquela que saiu única da Guerra Secreta, né? Guerra Secreta 2. Guerra 2. Secretas 2. Não, Torneio dos Não, é Campeões. Torneio de Campeões, isso mesmo, Torneio de Torneio Campeões dos 1 e 2. Campeões, que a gente falou de Torneio dos Campeões nos É, primórdios do Pilha de E Gibis. tem também as Marvel Terror, que é do Motoqueiro Fantasma e do Lobisomem. E do Drácula. O Drácula saiu caixinha, porque eles publicaram quase toda a turma de Drácula clássica, e aí tinha caixinha. não, a Abril lançou essa caixinha, que não é bem uma caixinha, né? É um suportezinho assim. Foi um suporte pra pôr na estante, né? Ficar em pezinho. Ficava bonitinho. Né? Eu uso Lançou pra guardar pra- outras revistas, não são essas. Lançou pra DC 1 milhão e lançou pra Contágio. O Legado do Demônio foi uma caixinha mesmo. Você botava os 4 gibis lá dentro. Duas Batman. Não, Contágio Vigilantes de também era Gotham. caixinha, né? Contágio era uma caixinha também. É a caixinha ou é esse encaixe aí? Não, Tipo, é 1 caixinha. milhão? Esse encaixe foi só Não, nesse era 1 uma milhão. caixinha. E o Ah. Legado Demônio só tinha uma edição, tinha caixinha. Uma caixinha pra uma edição. Foi, isso mesmo. Até hoje Que é eu o não que entendi. começava a saga. Só tinha uma edição. Mas Contágio teve, Terremoto não teve. Ou teve, eu não tô lembrado. E teve uma do Homem-Aranha também, quando saiu aquela saga Crise de Identidade. Crise de identidade, sim. Então foi lançaram essa uma que caixinha teve. também. Foi essa que teve caixinha, isso mesmo. Foi a única da E Marvel. você, Maurício, você é o marveco daqui. Você já lia DC nessa época? Você chegou a ler nessa época que a Abril publicou essa DC 1 milhão? Já li e gostava muito da Liga do Morrison. Fui apaixonado por essa fase aí da Liga. Eu lembro que quando começou a Melhores do Mundo, que é o gibi que publicava a Liga do Morrison, na verdade não começou a Liga ali, né? Começou com Noite Final. Começou. Não, salvo engano, a primeira edição de Aquela do Melhores do Wade. Mundo É foi do aquela Wade. do Wade, que era Escada para o Céu, não, né? Escada para o Céu Não, já o foi pela Pesadelo Panini. de Verão. Isso aí, Pesadelo de Verão. Que foi a mini que juntou os 7, né? Isso aí. Que fez que juntou os 7 grandes para poder, porque a Liga tinha vindo daquela fase do Danvado, né? Nossa, sim. Do final da Liga do Dan Jurgens, né? Aí aí a revista foi cancelada e teve essa mini do Mark Waid para poder sair só como JLA, né? Só como JLA. E aí primeiro foi essa história do Mark Waid, aí depois foi a noite final todinha. Que é uma mini, né? É uma mini. É o Final Night. Na verdade foi a mini e, salvo engano, saiu algumas tainhas também, não foi só a mini, porque eu posso estar falando besteira. Saiu na Melhores do Mundo tainha, eu me lembro que tem um personagem que eu só vi nessa revista, que é o Ferro. Ele aparece e some. Que na verdade ele é porque some, porque ele começa a ir para as histórias da Legião dos Super-Heróis, né? Porque na época, salvo engano, a Legião tava no presente. E uma parte da Legião tava no presente e uma parte tava no futuro. Eu acho que é o Legion Lost, ou é a Legionários que tinha nessa época aí. O nosso especialista do grupo em Legião não está presente, né? Que é o Joel, então depois tiraremos essa dúvida com ele. O Joel tá ouvindo a gente nesse momento e tá xingando a gente todo. O Jamerson também. Jamerson é verdade. Então, eu acho que a Liga do Morrison só foi estrear na edição 7, salvo engano, da Melhores do Mundo. Por aí. Tô olhando aqui no guia o Melhores do Mundo, que aliás eu tenho completa essa revistinha, era muito boa. Muito bom investimento no sebo, se você achar. Sim. Essa coleção. E realmente saiu a Final Night e várias tainhas, né? Foi uma saga também. Que é a história que o Sol tava apagando. E a gente devia ter gravado sobre essa história, sabe? Era melhor. Uma hora a gente grava sobre Noite Final. Talvez no Pilha 300. Mas tinha uma coisa que a gente tem essa Legião da Justiça A, né? E todos eles são versões futuras dos personagens da Liga da Justiça, né? Fora o Starman e o Homem-Hora, né? Que você já falou, Vitor. Mas uma coisa que tinha de interessante é que no século lá 853, né? 833. 833 séculos no futuro, mas o século tá. é o 853.
Pronto. Então, lá no século 853, isso na verdade antes, né? Toda a galáxia ela já estava toda é, explorada, né? Pela Terra, né? A Terra meio que colonizou todo o sistema solar. E aí cada herói é responsável por um planeta, né? Do sistema solar. Isso é uma coisa interessante. O Batman, ele tá ele é Plutão, né? Plutão? É Plutão, que é meio que o planeta prisão, né? Então ele é o carcereiro de um planeta prisão. Aí o Flash, esse Flash é um Flash que não é um personagem novo, né? É um personagem que já tinha aparecido, é o John Fox, né? Isso, John Fox, que é o Flash do. Não é daquele século também, não, mas é como se ele Não, tivesse ele é mais viajado recente, para aquele século século. 20, 25 ou 23. Isso. Isso. Aí o Flash em Mercúrio, a Mulher Maravilha em Vênus, né? Então, o Aquaman em Netuno. Então, é, cada herói é responsável por um planeta, né? Então, eles, quando são deslocados lá para o futuro, eles não se reúnem todos no mesmo lugar. Vai para cada um para o planeta que a sua contraparte toma conta para poder participar desse torneio, né? Você gostava dessa parte assim da história, desse conceito da história, Maurício? Essa é a parte mais besta, né? Como vocês É. disseram aí no comecinho, não fazia nem sentido a comemoração. Vamos testar os heróis aqui, botar eles em cada esparro da porra, né? O Batman, eu lembro da história do Batman tá tendo uma rebelião no planeta Paisão e o Robin do 1 milhão é um robozinho que parece aqueles bonecos de madeira que os desenhistas usam pra ver posição, luz e sombra. É quase um Pinóquio, né? Isso, a ideia é essa, é pra aparecer o Pinóquio. E aí ele Ele, morre e o Batman fica todo triste que ele morreu. ele se ferra todo e É um aquele robô. Batman do futuro cuzão pra porra também. Não, e é o Batman, e esse Robin 1 milhão, esse Robin do futuro, ele é um robô, mas é um robô com a consciência do Batman, daquele Batman do futuro criança, né? É, É como pra proteger a inocência dele, né? Tem nossa, umas que coisas ideia interessantes bosta. nisso. Ah, eu acho legal. Não, essa saga é muito legal no conceito, a execução é fraquinha, no geral, assim. Que é o que Como toda muita saga gente que tem fala muita do. tainha, né? É o que muita gente fala do Morrison, né? Que ele também tem muito conceito bacana e na hora da execução, às vezes ele dá essas escorregadas. Mas tem esse problema, né? Porque como é uma mega saga, era aquelas mega sagas de verão, que aí era obrigado a envolver todas as edições. Então, antes disso, eles faziam mega saga envolvendo as edições anuais, né? E já era complicado, mas você pegar alguém que estava construindo uma história na revista e ter que colocar ali no meio uma edição que não tem nada a ver com o que ele estava com o que ele estava contando na história mensal, porque quando era um anual, você não mexia no planejamento do escritor da mensal, e normalmente o escritor do anual era um outro, né? Não tinha nada a ver com o que estava escrevendo na mensal. E aqui não, aqui eles pegaram os escritores regulares, né? E eles tiveram que enfiar uma edição ali no meio da revista. Às vezes ele tá contando uma outra história que não tem nada a ver e era obrigado a colocar ali, né? Então a qualidade das tainhas realmente Pro- não pro- faz jus ao restante da história, né? Essa saga ainda tem a vantagem que você tinha uma parte das revistas que se passavam no presente. Digamos assim, a primeira metade do mês foi publicada as histórias que se passavam no presente, com os heróis da Legião da Justiça A enfrentando lá o vírus do Homem-Hora, e eles acabam por ter a brilhante ideia de criar os Solares para derrotar o vírus do Homem-Hora. E, e aí você tinha o restante das revistas no futuro, com os heróis da Liga, encontrando versões futuristas dos personagens títulos da revista, né? E avançando a história propriamente dita da saga. Então, essas do futuro até não é tanto problema, né? Porque se passava lá num recorte completamente aleatório. Eles podiam escrever o que quisessem, né? Mas as histórias que passam no presente são um pouquinho mais problemáticas. Né? Por exemplo, a do Asa Noturna, que ele encontra o Batman do futuro, é no meio do terremoto, sabe? Tá Gotham toda destruída lá. Aí o Batman do futuro aparece para ajudar precisa de um computador e aparece para encontrar o Asa Noturna para ir no computador da Batcaverna. E já é a conclusão: o computador da Batcaverna é muito atrasado, não sai para nada
O computador que tem no uniforme dele é muito melhor, né? É a mesma coisa a gente pegar o celular hoje e comparar com um computador de 30 anos atrás, sabe? Não tem nem graça. Um supercomputador de 30 anos atrás. Então, realmente, as histórias que se passam no presente, que a gente conseguiu ler, porque muito pouco saiu aqui no Brasil, como eu disse, menos da metade saiu no Brasil. Elas têm esse caráter de estranhamento. A menos que você pegue um cara que nem o James Robinson, que era um gênio nessa época, que estava escrevendo o Starman, que é uma das revistas mais injustiçadas da história da publicação da DC no Brasil, essa revista do Starman. Começou a sair por uma outra editora, depois saiu por uma terceira editora e nunca passou, acho que do número 10 ou 12. E a própria Panini chegou a publicar um encadernado também, e depois não continuou. Quer dizer, é um ranço que tem com o Starman do James Robinson. Mas a história que ele escreve é muito boa, né? O Jack Knight, que era o principal, estava lá fora da cidade, e vem o Starman do futuro encontrar o Ted Knight e tal. É basicamente os dois conversando, é muito boa. Algumas histórias funcionaram nesse contexto. As outras é mais do mesmo, né? É uma história para preencher tabela lá da saga. E as que se passam no futuro, algumas avançam e outras por exemplo, a do Aquaman, tava brincando nessa gravação, a do Aquaman é uma história do Aquaman, ponto. Poderia ser uma história do Aquaman em qualquer contexto, é um Aquaman enfrentando um Kraken, uma lula gigante, sabe? Porra, o Aquaman já deve ter feito isso 1 milhão de vezes nas revistas dele. Era o que eu ia falar, 1 milhão. Sabe, não precisaria ter isso. E algumas outras tentam ir na viagem do Morrison lá e extrapolar esse conceito, porque é um conceito tão futurista, mas tão futurista, mas tão futurista, que a gente não consegue nem conceber, né, o que vai ser a humanidade daqui a 800, se é que vai existir, né, com o aquecimento global aí, talvez não exista pelos próximos 85 anos, que dirá 853 séculos, né? Então, é muito futurista, assim, e basicamente eles chegam, o futuro da legião de super-heróis ali, meio modificadinho, né? Não é? Você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande com essa história que era o meu problema na época e é meu problema até hoje. Relendo agora eu vi isso, né? Eu não consigo imaginar que 833 anos, milênios no futuro, tem versões dos heróis que são basicamente os mesmos heróis, sabe? Não é possível. Muda uma coisa ou outra, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Agora você falando assim em relação às tainhas, que a Abril publicou Starman, mas ela publicou Starman porque ela foi obrigada, né? Porque esse tainho do Starman, ele era essencial para a compreensão da história, né? Porque uma das coisas que um dos plot twists da história é revelado na edição do Starman. E além do Starman, a Abril só publica de títulos que ela não publicava regularmente, ela só publica a do Resurrection Man, né? Do Ressurreição. Porque todas as outras tainhas que saíram lá fora, a Abril só publicava o que ela já publicava por aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, tinha tainha do Power of Shazam, que não saiu aqui porque a Panini, porque a Abril já não publicava mais Shazam, teve da Justiça Jovem, teve do Legionários, Azrael, teve da Chase, que é um personagem que eu não conheço regularmente. Foi um embrião da Jessica Jones na DC, né? Não sei se o Bendis se inspirou ou não, mas a ideia de uma investigadora dentro desse universo todo da DC é bem bacana. Eu li um comecinho, um scan, mas não dei continuidade, não. Aí tinha o Cronos também, né? Que era a DC tinha várias revistas novas nessa época, dos anos 90, tentando inaugurar algumas linhas, e muitas não foram pra frente, né? Aí teve também do Rastejante, né? Teve esse Young Heroes in Love, que a gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, que era meio que uma série Água com Açúcar, né, Maurício? É um sitcom adolescente com heróis, né? Que eu lembro de uma propaganda da Wizard, nunca cheguei a ler isso não, mas tinha aquela coisa de fulano que ama fulana, que ama Beltrano, que não ama ninguém, que tá de olho, não sei o que lá. Essa bem adolescente mesmo, tentando conquistar o Young Adult, antes mesmo do Young Adult de hoje nascer. E teve Hitman, que não chegou a ser publicado pela Abril, mas saiu lá pela Brainstorm, né? Quando o Hitman era publicado pela Brainstorm. E teve a Gladiador Dourado 1 milhão, mas isso já é da série dele ali
ali da pós Pós crise. 52. É 952 aqui? Não. Já Pós é 952? 52. 52. Ah, Ah, pós 52, Isso, tá. Que é aquela série lá do Dan Jurgens, do Geoff Jones, né? Começou ali com. E se passa em DC 1 milhão, né? Se passa na série, mas isso aí é peculiar porque era ele viajava, né, pelo tempo da DC, então Essa, faz sentido, né? essa revista do Gladiador Dourado 1 milhão, ela é um tie-in oficial de DC 1 milhão, só que ela foi publicada 10 anos depois. É, É um retcon do futuro. Isso, Coisas como que só você o falou, Gladiador Dourado faz. ele era um viajante do tempo. Aliás, muito boa essa série do Jurgens, também não saiu aqui. Pois eu li, bicho. eu li saiu bastante. pouquinho, né? Saiu bem pouca coisa aqui. Acho que não, o que saiu foi a série do Jones, né? Do Jurgens, eu acho que depois que o Jurgens pegou, acho que não eu acho que saiu, saiu só o não. comecinho, que é logo depois de 52, né? Que o Skids é um Isso. traidor e tal. O Jurgens, que é o roteirista por excelência do personagem, se não me engano, é o criador dele. Não, porque ele É o criador, sim. é Ele o criador, propõe. né? Ele aparece Eles- primeiro na liga do Giffen, mas a ideia do visual e tudo mais é dele. É do E a Jurgens. mensal dele a mensal que saiu na época da liguinha é do Jurgens, né? Isso. Aí ele tem essa outra fase também que é muito boa, viu? Isso tá sendo encadernado lá fora, mas o precinho do importado hoje em dia tá proibitivo. E aqui no Brasil a gente nem tem esperança porque é uma coisa que já passou, né? Embora dê pra ler de boa, porque ele é um viajante no tempo, né? Não tem muita conexão com o universo DC que tá acontecendo hoje, né? E tem o Ressurreição também, né? Esse aí é um caso Isso. especial. Que não saía quase nada aqui, né? E eles publicaram também Não saiu a nada. edição porque fazia parte, né, da saga. Era importante, né? Ao contrário da maioria das tainhas. É a edição dele que tá aqui ou é a edição do Ajax? Porque eu lembro que em 1 milhão o Caçador de Marte se torna parte do planeta Marte, né? E o Ele Ressurreição aparece no tá lá. final contando o plano dos heróis pro Ressurreição que tá morrendo lá em Marte. Na verdade, aqui na Abril saiu as duas edições. Saiu tanto a Martian Manhunter, que não era publicado regularmente, e saiu a Ressurreição, do Resurrection Man. Essas eram revistas que podiam ser publicadas fora da linha porque se passavam no futuro. Né? Isso. E a do Ressurreição, pra quem não conhecia, no nosso caso, parece que ele é um personagem criado pra saga, né? Porque ele até conta a origem dele. Conta a origem dele não, mas ele surge e ele explica quem ele é pro Superman, né? Ele encontra o Superman. É uma continuação direta das revistas do Superman, as edições do Ressurreição. Ele aparece, inclusive, numa revista do Superman primeiro, na saga. E ele vai até o final, porque ele é um inimigo do Vandal Savage, por ser imortal como ele, né? Os dois ficam se enfrentando lá ao longo de milênios. E, teoricamente, o Ressurreição não pode morrer. Ele acaba É porque a morrendo. imortalidade do Ressurreição é um pouco diferente, né? Ele morre, mas ele revive, né? Ele ressuscita com um poder diferente. Isso. E ele Só morre, que ele morre por um segundo e ressuscita com poder. né? Essa versão do DC 1 milhão é desse jeito, né? Ele anda com um dispositivo e ele consegue controlar com qual poder ele vai ressuscitar, né? Mas a versão clássica do personagem não tem isso, né? Ele morre e ele ressuscita com um poder aleatório. Essa versão aqui eles criaram uma coisa que ele tem um vírus ali, um neurovírus que mata instantaneamente, né? É uma larva venenosa, uma coisa assim dentro Um troço do desse. bracelete dele. E a história dele se liga diretamente com a saga principal. Outro personagem que era publicado nessa época, dentro desse conceito da DC aliás, desculpa, uma curiosidade sobre a Ressurreição. Ele tem uma segunda série. A série original dele não foi publicada aqui, salvo essa edição 1 milhão. Ele tem uma segunda série que é pós-952, pelos mesmos criadores dele, o Dan Abnett e o Andy Lanning, que saiu aqui no Brasil na Liga da Justiça Dark, aquela revista Dark Sim. da Panini. Aí já é 952, né? Já é 952. E tem uma outra versão também. Durou pouco, durou 3 edições contando com a Zero. Naquela época, aquele mês que saíram edições zeros, né? Depois dos 952. E a curiosidade é que o número 8 é um crossover com o Esquadrão Suicida do Adam Glass. E foi publicado na revista Esquadrão Suicida. Então vocês têm toda a revista Ressurreição ali na Dark. Aí o 8 você tem que ir lá na revista do Esquadrão Suicida a Zero ou no encadernado, que isso foi encadernado aqui pela Panini, pra ler a história. Que é
isso resume a publicação desse personagem no Brasil. Lá fora também não foi muito publicado. E tem um outro personagem que é importante pra história que você não entende o final. Eu tive que pesquisar na internet o final, que é o Cronos, que era também uma revista nova daqueles anos lá de 97, 98 na DC. Uma dessas séries tipo Hitman. Hitman vem nessa safra, essa Chase que o Maurício comentou, né, da DC criando novos personagens de legado num contexto totalmente diferente, né, tentando dar uma modernizada nele. Esse Cronos eu sei que é bem falado também. Ele era um ladrão que tinha uma roupa temporal e ele não aparece na saga, na mini principal, ao contrário do Ressurreição, mas no final é ele que derrota o Vandal Savage. Se você ler o último número ali, ele dá uns braceletes de viagem no tempo do John Fox, do Flash do futuro, né? Que o Vandal Savage usa pra fugir de Marte, lá do Cataclisma. E aí aparece você foi sacaneado pelo Walker Gabriel, e o Vandal Savage vai lá pra onde ele vai morrer. E eu fiquei olhando, não entendi ninguém é o Walker Gabriel nessa história, cara. O que isso tem a ver? Aí eu fui pesquisar, ele era esse Cronos, e na revista Cronos 1 milhão, aparentemente aparece ele trabalhando lá com o Vandal Savage sacaneando ele e ele sabotando os braceletes. É como se ele fosse Viagem no um tempo. vilão, né? Eu li essa edição, parecia, como eu não conhecia o personagem, ele parecia ser um vilão, né? Ele era um anti-herói, né? O próprio Hitman, né, era também, né? A do Hitman Sim. é mais uma sátira, né? É o próprio. O ritmo é do Garth Ennis, né? Então. É o próprio Tommy, né? No futuro. Tem o É, Lobo também. E essa história do Cronos, essa fase do Cronos aí, Vitor, é escrita pelo John Francis Moore, que é um puta escritor que infelizmente teve muito pouca coisa dele aqui no Brasil. Teve a porcaria do X-Men 2099 e teve o Destino 2099 também dele, que é excelente. Tudo que ele não Essa acertou, Destino 2099 não chegou a sair aqui, né? saiu o comecinho. Saiu Só o o comecinho, começo. né? Agora era do John Francis Moore ou era do Ellis? Não, o comecinho é do Francis Moore, aí a fase que o Destino dá o golpe na Casa Branca e se torna presidente dos Estados Unidos, aí já é o Ellis. Que é Mas o depois que os heróis comecinho, voltam, né? Depois que os heróis voltam, não, mas é depois que acaba a linha, né? não, é perto do fim já da linha, que ele dá o golpe nos Estados Unidos, e aí o Capitão América aparece de novo, e é quando chega um pouco depois do Quarteto Fantástico chegar no 2099 também. Mas o comecinho mesmo é desenhado pelo Pat Brother e escrito pelo Francis Moore, que é o É Destino muito Sem elogiado, Memória. né? É excelente, sai nas primeiras edições do Homem-Aranha 2099 aqui. Um dia faremos um Pilha 2099, porque também vale muito a pena a gente pegar ali aqueles títulos que saíram no começo. Tem Nossa, coisa muito boa e tem aquele coisa muito legal. comecinho é maravilhoso, mas depois... E me diz uma coisa, antes da gente voltar a falar da história em si, dessas contrapartes futuristas dos personagens, quais as que vocês acham mais legal, assim? Qual que vocês gostaram mais? Eu vou adiantando aqui o meu antes que Robin, mas eu gostei muito do conceito do Superman ali do século 853, porque vai contando lá a história, né? Ele vai ele é um descendente, né, do Kal-El, só que aí começa, ele tem vários poderes novos, porque ele tem uma hora lá que a dinastia se casa com a dinastia do Lex Luthor, e aí tem uma hora que se casa com uma princesa da quinta dimensão, então ele começa a ter poder psíquico também. Ele Ele tem tem cada 11 poder super maluco, sentidos, né? né? Eu achei isso muito legal. E mostra porque como ele fica no presente, no futuro lá de DC 1 milhão, a Terra é banhada por dois sóis, né? Porque tem tanto o Sol mesmo e tem o Solaris, né? Que o Solaris, depois que ele é o Sol tirano, mas eles conseguem reprogramar para que ele seja uma fonte de energia para a Terra, então a Terra é banhada por dois sóis. Então ele tem mais energia. E quando ele chega na Terra do século XX, ele não tem tanto poder, né? Porque ele começa a perder um por um dos poderes dele, porque o Sol é mais fraco, né? Teoricamente. E uma coisa também interessante é que o Morrison, antes de entrar no assunto que você propôs, Marcos, perdão, é que o Morrison usa o Solaris de novo no All-Star Superman dele, com o mesmo Sim, conceito de vilão e tudo mais. Então o Morrison ele tem toda essa mitologia do Superman.
que ele criou. O- Se no- você parar pra Que aí pensar, é tudo que. muito melhor, né? Não, isso é não tem verdade. comparação. Muito mais redondinho. Mas Até o Ele final usa tanto, ele usa tanto o Solaris quanto ele usa o Devorador de Sóis, que a gente que era da Sim. saga da Noite Final, né? Se você for parar pra pensar, o Morrison faz na DC uma cronologia do Superman dele, né? Que se você vai montando uma coisa ou outra, você dá até pra fazer um encadernado do que é o Superman dele, desde aquele comecinho dos 952, assim, cronologicamente, né? Até o que ele vai fazer lá no finalzinho de All Star Superman. E no All-Star Superman, no final, é basicamente o começo, né, desse Superman primordial, né? É, Ele termina dentro do Sol. É bem legal. exatamente. All-Star Superman é infinitamente superior a essa Não mini tem que nem nós estamos comparação. comentando. Ah, Pra mim, Tem nem é o que eu mais comparação. gosto do Morrison, é o All-Star Superman. Não sei se é o melhor trabalho do Morrison, né? Há controvérsias. Mas o que eu mais gosto do Morrison é esse gibi. Mas eu gosto de alguns conceitos aí dessa Liga Futurista. Eu gosto dessa Mulher Maravilha, que recentemente até foi utilizada num Future State, né? Ela tá casando, tá namorando com o Adão Negro, que tá lá no futuro. A gente comentou disso no pilha que a gente falou do Future State. Gosto da. O Flash of John Fox a gente já conhecia, teve uma publicação aqui antes, eu acho que uma, duas histórias dele só. Gosto dos visuais, principalmente, Marco. Fico pensando que dá cada bonequinho legal que nunca foi feito. Eu ia falar isso. Visualmente são muito legais. O visual do Batman do Futuro eu acho muito legal. É um, muito é um bacana. visual simplificado do traje do Azrael quando foi Batman, né? Sim. Do John Paul Valla. É porque aquela máscara toda fechada, né? Tem os detalhes em douradas, ombreiras. Esse Batman do Futuro eu achava muito legal o visual. O personagem é uma bosta, né? Eu acho legal que ele derrota o Batman ele usa uma arte marcial durlaniana, né? Um troço assim, que ele dá golpes físicos e psíquicos ao mesmo tempo, né? E tem um subplot desse Batman do Futuro que ele parece ser um vilão na trama, né? O Bruce Wayne não quer vir pro futuro, que não quer ir para o futuro, e esse Batman nocauteia ele, prende o espírito dele, manda o espírito dele, que é ele, pro futuro. Pra um corpo clonado, né? Pro corpo clonado, eu não tinha esquecido desse detalhe. E eu não me lembro, mas em momento nenhum explica por que diabos ele fez isso a história inteira. E olha que o Batman tinha um monte de gibi, né? Ele, inclusive passa pelas revistas da Mulher Gato, do Robin, tudo é em torno do Batman nessa saga. E aí lá no final, num quadrinho, que é quando volta o Superman Primordial, sério, é uma página que resolve toda a história, e não é de maneira genial, é apressado mesmo, aparece o Batman do futuro comentando com o Bruce Wayne, nem fica claro como que ele chegou lá. Pois eu tive que te mandar de volta porque me disseram que você era necessário aqui. Aí o Bruce diz, eu entendo, né? Mas, pô, que chato. E deu, acabou. Isso aí que resolve bem o plot isso. do Batman do futuro mandando o Bruce Wayne pro futuro como se fosse um vilão, sabe? É só isso, acabou. Tem o Starman mesmo que a gente falou, eu achei muito legal a história desse Starman do futuro, né? Porque é bem aquela coisa do legado, né? Porque o Starman que era publicado na época já é um herói de legado, né? O Jack, né? Então ele não queria ser o Starman. E é basicamente o que esse Starman do futuro é. Ele não queria ser Starman, né? E ele conta que o legado ele vai sendo passado também de mão em mão. Então teve Starman vilão, né? Então e aí chega no final, que é o plot twist da saga dele, ele não queria, né, ser Starman. Então ele não pediu por aquilo, né? E eu acho muito legal também o jeito que eles contaram a história. Porque, pô, James Robson tava no auge ali dele, né? Aí Starman do Robson não tem uma edição que seja fraca, bicho. É divertidíssimo, gostoso de ler. E é isso que vocês falaram. Ele consegue amarrar as coisas de um jeito que até se. É uma date, né? Bota um Starman Sim. aí do futuro, ele consegue amarrar. E isso vai ser fundamental no final das contas, né? A história desse Starman do futuro, pro desenrolar da história do Starman dele, que é o Jack Knight, que pra mim é sensacional. Eu adorava aquele personagem. Eu tive o encadernadinho também da Eba Story, Metal Pesado, uma zorra dessa. Era uma outra. tudo em quadrinhos, Magnum. Magnum, que era que Force. publicava a revista de arma, né? Magnum Force, Publicou colocava esse Spectre também.
E uns Hitman. quadrinhos publicou esse, o Hitman, e uns quadrinhos Spectre. duvidosos. O Spectre saiu por esse, né? Tinha Esse eu não Spectre, peguei. eu lembro de ter Spectre também. Que é o Spectre do Ostrander, que também é sensacional. Inclusive, eu Muito queria Do Ostrander fazer. com o Mandrake desenhando, né? Tom Mandrake. Eu queria fazer esse comentário. O Tom Mandrake desenha a história do Caçador de Marte, né? Do Ajax, em DC 1 milhão. E a arte dele casa perfeitamente. O planeta lá, cheio de É. aquela poeira. É que Aquilo tudo era o lindo. Mandrake que desenhava a mensal do Ajax, né, na época. Isso, exato. E é lindo. A gente não teve acesso aqui a essa série. É bem elogiada também. Começa muito bem, mas depois cai. E, pô, eu lembro de ler isso assim, o Splash Page logo mostrando lá o planeta vermelho e tudo mais. Eu fiquei besta. Você acha que tem o Ressurreição pequenininho caminhando na areia? Aquilo é muito bonito, bicho. Mas assim, é simples, não é nada sensacional. Eu sou fã do Mandrake e o Instagram dele é sensacional. Tem umas coisas preto e branco, lápis mesmo. O cara tem uma força assim no traço dele que é muito, muito gostoso de se ver. E tô lendo agora o espectro dele com o Ostrander, né? Bicho, que E era negócio o bom. Ostrander também que escrevia, né, essa mensal É do, isso, do Ajax. a parceria dos caras altamente prolífica, né? Foi o E pouco Ostrander reconhecida. que revolucionou o Ajax, né? Numa mini que saiu na revista da Liguinha. Na revista da Liguinha não, na revista da Liguinha aqui, né? Em formatinho pela Abril. Mostrando que tudo que se sabia sobre o Ajax estava errado, né? Reformulou totalmente a origem dele e deu uma atualizada legal, assim, então o personagem é bem mais interessante. E voltando pra história, eu acho que no último pilha que tá publicado, a gente tava falando que a DC ela não costuma muito usar locais reais, né, nas histórias, né? Tanto é que a DC é famosa pelas cidades fictícias, né? Gotham, Metrópolis, aí quando querem, aí usam o Kurak, Bialya, né? Pegam assim lugares fictícios. Mas eles Quay. vão e Quei. Aí eles vão e resolvem, da vez que eles resolvem usar um lugar real, resolvem destruir justo Montevidéu, bicho. Porra, cara, cidadezinha gostosa, viu? Não é? Cidadezinha boa, um povo amável, os uruguais, ó, tudo de bom. Da Montevidéu, se puderem, um dia conheçam. Aí eles Eu sou doido pra conhecer. Eu só fui ali pra aquela cidadezinha que fica, que é a cidade mais antiga do Uruguai. Aí eu sou doido pra conhecer Montevidéu também, apesar de vocês Colônia? dizem que é caro. Fui pra Colônia del Sacramento. Colônia é legal também. Mas, cara, a época que eu fui não tava tão caro, né? Foi bem antes de Paulo Guedes e companhia. Eu fui antes também, mas Tava em já conta. tava caro, viu? Era mais caro que Buenos Aires. Não, isso é fato, mais caro que o Uruguai, é mais caro que Buenos Aires. Pilha de Mas, viagens. nosso próximo spin-off desse podcast. Queria, mas hoje em dia não tá podendo, nem pandemia, nem o Paulo Guedes deixa, então. A Eu já única vez que eu falei, saí. A única vez já que eu fa- saí do Brasil foi ilegalmente, então eu não posso comentar. eu já falei das minhas 2 viagens internacionais desse podcast. Essa, Montevidéu, e a próxima você vai saber no Pilha do Aranha qual foi. Pronto, esgotaram as minhas viagens internacionais. Ainda fez propaganda, hein? Tá vendo? Olha aí. Chama sinergia. É isso aí. Deus mídia. Mas então, diga aí, assim, a meiuca da edição é basicamente. A meiuca da saga é basicamente eles correndo atrás para tentar neutralizar o vírus do Homem-Hora, né? E no futuro, os heróis tentando voltar, né? Porque voltar pro passado, tentando resolver ali o que estava acontecendo, porque eles estavam sendo hostilizados, né? Então eles estavam tentando dar um jeito de poder voltar. Então não tem muito, não tem tanto desenvolvimento. Foi bem corrido. Mas e o final da história, Vitor? É mais corrido ainda. É pior. Bom, o final de história, como a gente comentou, começa muito nas revistas do Superman. É o que avança bem a saga, assim. Basicamente, em cada revista do seu respectivo, com exceção, por exemplo, do Batman, que tinha umas 8 revistas, contando com a Bat-família toda, cada... Superman tinha umas 3 ou 4, né? Porque era naquela época mas, que mas, saíam 4 edições, né? mas sim, o oficial era 4. E era a... Porque o problema é que do Batman tem a Bat-família, né? E o Superman, além do Superman, só tinha Superboy, né?
O Superman era. E a Supergirl também teve a Supergirl 1 milhão. A Man of Steel, Superman, Adventures of Superman e Action Comics, que eram as revistas estreladas pelo Superman. E aí é como se fosse uma história só, né? Vai mudando de uma para outra. Basicamente, no final de cada sua aventura lá no futuro, os heróis decidem que eles têm que ir para Júpiter, que é o quartel-general da Legião da Justiça A, para se encontrar e tentar descobrir quem está fazendo aquilo tudo de sabotar os desafios deles. Pouco aparece os desafios, né? Até o do Flash é legal que ele ultrapassa ele mesmo na corrida, né? Ele corre tão rápido que ele fica atrás de si mesmo e se ultrapassa. Esse é o desafio dele. Bem bacana. Escrito pelo Mark Waid, né? E então, cada vez que os heróis terminavam um desafio, eles tinham que ir para Júpiter e acaba assim. Na história do Superman, explica um pouco mais sobre quem é o Solaris, como ele veio a surgir. O Superman encontra a platina dos Homens Metálicos e ela conta para ele a história. Isso é até bem legal. Isso eu achei bem criativo. Isso é escrito pelo Mark Schultz. O Superman ele não sabe como derrotar o Solaris, óbvio, é uma coisa muito longe da compreensão dele, e ele não consegue se conectar na rede cefálica essa, porque para ele é só um zunido. E quando ele coloca lá um dispositivo que o Luthor do futuro cria para ele, ele consegue se conectar, mas ele não consegue compreender, porque é muita informação que faz total sentido, né? Mesmo, imagina, uma humanidade que avançou 85 séculos no tempo, 850 e tantos séculos no tempo, não vai ser igual a maneira como a gente percebe as coisas, é óbvio. E o Superman não consegue, ele não consegue, sabe? Isso aqui para mim não significa nada. Aí ele procura a Platina, que tá viva ainda, e diz: Platina, me explica como você me explicaria no século XX, me conta uma história. Isso eu achei muito interessante. Aquilo que a gente estava falando dos conceitos. Essa saga tem bons conceitos. E aí ela conta a história da dinastia, lá do Superman resumida, é claro, lutando contra os Solares. A história vai avançar, vai se resolver na 1 Million 4, né? E aí ela é bem apressada. Essa edição 1 Million 4 é bem apressada. Basicamente a gente descobre que o Starman, quando se arrepende, ele veio ao passado, o Starman, com a missão de sabotar, ajudar na sabotagem e roubar a Kryptonita, porque no século 853 não existe mais. Aí ele rouba uma Kryptonita lá do Ted Knight, que o Ted Knight tinha achado um fragmento grande de Kryptonita, e entregar essa Kryptonita no futuro ele faz da maneira tradicional, ele enterra em Marte, provando ao Savage achar depois lá no futuro. O Ressurreição morre de vez, né? Ele fica preso num ciclo de morte eterna, né? Depois de uma batalha com o Vandal Savage. Aliás, muito legal essa edição solo do Ressurreição, ele tinha aparecido lá nas edições de Superman. E se resolve muito, muito rápido no quarto arco. O Lanterna Verde, o Kyle, que ele chegou a ter a história publicada na Abril, mas nesses encadernados da Eagle Moss, que saíram recentemente, parte 1 e parte 2 desse 1 milhão, tem menos material que da Abril e de diferente a mais. Eu acho que só tem a Shazam, que é uma história bem ruizinha, não vale a pena. Então, se você, como eu, tá pensando em comprar isso para substituir os da Abril, fica com as edições da Abril. Eu me arrependi depois de ler. Quem diria, né? Às vezes quando a gente pega pra ler, se arrepende. E o, o Lanterna Verde, o Caio, consegue meio que derrotar o Solaris, provocando uma supernova nele e contendo com o anel. O Superman do século 853 consegue voltar no tempo, dando socos no tempo. Olha aí, se você achava que soco na realidade era o máximo que o Superman conseguia fazer, no caso o Superboy Prime, ó, tem soco no tempo também. Soco no Será tempo. que essa foi a origem do soco na idade? Ele tava fazendo uma máquina do tempo que tinha lá na torre de vigilância pegar no tranco, tá? Mas aí tava fazendo isso dando soco. Então ele consegue voltar e aí ele ajuda com esses poderes magníficos. Quando ele volta pro futuro, ele recupera os poderes, ele ajuda o Kyle a conter os Solares. E aí se revela que o plano dos Solares era enviar um fragmento de Kryptonita pro Sol para envenenar o Sol e matar o Superman original, o Superman primordial. E toda a dinastia é o que. Aliás, as dinastias aí são bem pouquinhas, né? Um descendente cada vez. É impressionante isso. O pessoal só tinha um filho por vez. E aí se descobre que o Starman se arrependeu e ele não enterrou. Esse era o plano dos heróis, 850 e tantos séculos no tempo. O Starman ele não enterrou um fragmento de Kryptonita, ele disfarçou um anel do Lanterna Verde como um fragmento de Kryptonita. Então, na verdade, os Solaris dão um anel de Lanterna Verde pro Superman primordial. E em 4 páginas aparece aquele Superman dourado, né? A imagem é bem icônica, um Superman todo dourado, assim como se tivesse banhado em ouro. Ele sai com o anel, esmaga os Solaris com uma mãozona lá, acaba com a ameaça. E era isso. Aí o Morrison ele dá uma tapeada bem grande que
ele conta o resto da história como se fosse uma recapitulação do Caio. Só que o Caio nessa época acho que era meio maconheiro, e ele disse pro Jones, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, ele meio que criou a Lois Lane de novo, porque tinha o DNA da Lois Lane lá nos Solaris. Aí eles se casaram, eu não sei bem o que a gente tava fazendo lá, já tava sumindo da memória, acho que é efeito do vírus do Homem-Aranha, bem que sabe que maconheiro contando história, é bem isso. E é assim que o Morrison encerra a história, numa página que o... Não é com a. Então ou eu li errado, ou eu tô Não, é que lembrando parece a diferente. platina, mas não é a platina. É né? com a platina, não é? Não. Ou é a platina com a personalidade da Lois? É um DNA da Lois misturado com alguma coisa lá, e aí ele cria uma Lois de prata pra casar com o Superman de outro. E aí peraí. eles recriam Krypton de algum jeito, eles conseguem recriar Krypton. E aí a É, história via acaba assim. Cybertron e aí começa a Transformers, né? Porque todo mundo meio robô. Quase isso. Cara, e tem um gancho que eu não consigo me lembrar. O que que era? Que é a Barda falando pro Zauriel, eu descobri quem é você, por que você tá aqui? Aí o Zauriel, mas você conta ou eu conto e acaba? E eu tô numa curiosidade, cara, porque eu não consigo me lembrar o que que era. Esse Acho que é a gancho. Terceira Guerra Mundial, não? Tem um negócio desse do. Ah, pode ser. Então é culpa da Abril que eu não lembro, porque não publicaram isso. Né? Tava saindo a Melhores do Mundo e eles pularam essa saga e fizeram de conta que não existia, né? Aí a Mitos publicou depois, toda cortada. Anos Foi depois. a Mitos publicou numa minissérie, porque era o último arco, né, do Grant Morrison na Liga, e a Abril não publicou, né? E agora me tira uma dúvida, eu não lembro desse finalzinho, eu não li agora. Eu li o comecinho, mas não peguei esse final. Tem uma história com o anel do Lanterna Verde, não? Que a Kryptonita, na verdade, é um É isso, anel. é. É isso, você tava dormindo? Talvez o Maurício me ignora. O Vitor acabou de falar aí. O Maurício me ignora. O Não, Starman, tá vendo? Peço O perdão, eu 200 estava, episódios depois, ele tava dormindo. se estava vocês... aprovando uma ordem, uma arte aqui para a gente publicar daqui a tá pouco, perdoado, com uma então. novidade aí, bombástica. Então, se você, como Maurício, estava distraído aí cuidando do sinal que vai abrir, já abriu, presta atenção, olha pra frente. Ou então tava lavando louça, foi aquela hora que entrou o comercial do agregador de podcast, você foi apertar com a mão ensaboada ali, o celular sujou tudo, o celular caiu na pia. Se você, Tá como passando Maurício, café, tá passando café e entornou na xícara. isso, tava lá passando a manteiga no pão, o pão caiu, sujou o celular. Ó, presta atenção. Starman do futuro, que tinha sido enviado para sabotar a equipe e mandar lá o fragmento de Kryptonita, que por algum motivo só o Jack Knight tinha, só o Ted Knight tinha naquela época, no século XX, e enterrar a Kryptonita em Marte pro Vandal Savage esperar até o século 853. Haja Haja paciência. paciência. Ninguém pode dizer que ele não é paciente, né? Aliás, ele é o vilão mais inútil da história da DC, né? Porque 853 séculos, 830, não, 853, né? Porque ele existe lá desde Ele é a o. pedra, né? Desde a pré-história. Então, 800 e 900 séculos tentando, ele ainda não conseguiu derrotar a Liga da Justiça. Ainda bem que a vilão- família dele não é imortal também, senão ele esse é seu primo que já passou no concurso público e você ainda não derrotou. Esse é o primo que já conquistou uma galáxia e você nada. É, E, bom, aí o Starman se arrepende e ele, ao invés de enterrar a Kryptonita, isso o John conta pro Ressurreição, né? Ele enterra um anel do Lanterna Verde disfarçado de Kryptonita, que ele chama de o Anel Perdido. Eu não lembro de quem era o anel agora, porque essa história eu acho que eu não li. É a história que o Starman agora na releitura eu não peguei a história que ele se arrepende, eu peguei só a história da série principal dele conversando com o Ted. Ele enterra o anel em Marte, então o que o Solaris dispara no Superman primordial no Sol é o anel do Lanterna Verde. E aí o Superman sai usando o anel do Lanterna Verde e destrói o Solaris. Só que, cara, isso na boa é uma página. Eu tô falando sério. Ele resolve a história em uma página. Mais umas 3 de epílogo e era isso. não, o que eu queria comentar, na verdade, obrigado pelo flashback aí de 5 minutos atrás. Peço perdão aos nobres colegas, mas é que isso me lembrou muito Bill e Ted, bicho. Aquela hora que eles, no final do primeiro filme, que eles estão num lugar que tá trancado, eles têm que entrar na delegacia. Eles, não, já sei. Quando isso tudo acabar, eu vou lembrar de voltar aqui e deixar uma chave embaixo daquela pedra. É genial. Aí vai isso. lá e pega É a muito pedra. Aí, Não. e isso, não, já sei, vamos botar um anel no lugar da Kryptonita pra ferrar com tudo no futuro, sabe? Não, e o Batman fala, a grande contribuição do Batman, lá que o Batman do futuro tinha que mandar ele, é que o Batman fala, não,
tipo, em algum momento o Jones conta que os heróis têm um plano, uma coisa assim, e quem bola o plano é a Helena Bertinelli, a caçadora. Em algum momento o Jones entra em contato telepático com ele e diz, não, os heróis têm um plano lá, 833 séculos, né, em progresso. E aí o Batman fala, bom, se a gente está ouvindo falar que nós tínhamos um plano passado, é porque nós voltamos e Sim. contamos para os nossos colegas do passado o que fazer para a gente vencer agora no futuro. Significa que a gente sobreviveu, sabe? Aí eu não sei se é o Caio ou o Flash, que é nessa época o Wally, né? Que diz. Eu queria ser otimista que nem o Batman, sabe? Porra, eu acho que é um dos raros momentos de otimismo do Batman nessa época, né? E só pra não esquecer, tem um episódio de Doctor Who, o especial Day of the Doctor, que é assim também, né, Maurício? Tem mais de uma versão dos doutores presos lá numa cela de madeira, e aí eles querem usar a chave de fenda sônica para despedaçar a madeira, e ela não faz isso, porque ela só funciona em coisas eletrônicas. Aí eles têm um plano assim, quando a gente terminar, a gente volta no tempo e começa a programar a chave de fenda sônica para ela testar combinações de como destruir madeira. Mas vai levar 1000 anos, não tem problema. A gente volta no tempo e ensina lá pro nosso eu do passado. E aí, não, beleza, vamos fazer isso. Aí eles apontam e pum, destrói. Eles já sabiam que eu saí e quando saísse eu voltar no tempo e contar. Tem o episódio do Patolino, agora tô lembrando de vários. Tem o do Patolino também, que o Patolino quer criar uma máquina do tempo. Aí fala, cara, não vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir criar uma máquina do tempo. Já sei, quando eu terminar de criar a máquina do tempo, eu vou voltar até esse momento já com a máquina do tempo criada para eu poder viajar no tempo. E aí dá um segundo, aparece uma versão do futuro dele com a máquina do tempo. Bom, sabemos de onde o Morrison tirou as ideias dele, né? Deve ter Bill e sido o Ted. Patolino, que eu acho que esse Bill e Ted acho que é anterior. Bom, chegamos citando o Dr. Ken, então tá na hora de encerrar esse podcast. Absurdo. Mas antes Olha, o de. próximo Antes. Pilha 300 vai ser sobre os quadrinhos de Dr. Who, aguarde. Não, Isso se a gente não fizer um estarei spin-off. doente. E se a gente não fizer um spin-off, pilha de doutores. Pilha de doutores, apoio. Estarei doente, como diria Dãozinho. Dãozinho em memória, né? Então, assim, para poder encerrar, valeu a releitura, Vitor Azambuja? Cara, valeu. Pra lembrar que antes de comprar essas coisas da Igomos é melhor ler antes. Porque, primeiro, por causa disso que eu falei, vem menos material do que veio na Abril. E eu já comprei isso porque eu achava que na Abril tava faltando muita coisa. Então me ferrei. Isso eu comprei no site da Eagle Moss. Se eu não me engano, eles não botavam ali o que vinha em cada edição. Então eu só fui saber quando eu tive a oportunidade de olhar a contracapa. Sei que dá pra aproveitar as promoções, né? Segundo, porque, eu vou ser bem sincero, o que mais valeu aqui foi revisitar essa época da DC. A gente comentou por cima, né? Era uma época legal da DC, tinha coisa boa saindo, sabe? A série solo do Asa Noturna, esses personagens que a gente comentou ao longo. Os próprios gibis do Batman estavam no meio lá da Terra de Ninguém, depois do terremoto. Os gibis do Superman estavam legais nessa época. Bem depois do retorno, isso já, mas era uma fase legal do Superman, um pouco antes do Superman elétrico ainda. Então, assim, tinha muita coisa legal saindo no universo DC nessa época, que para alguns é a época mais legal da DC, né? O pós-Zero Hora, pós-crise e pós-Zero Hora. Muita coisa, bem pós-Zero Hora no caso, né? Muita coisa bacana. Então, revisitar esse momento cronológico da DC. Eu tava olhando aqui, essa série é de 98, mas aqui no Brasil ela saiu em janeiro de 2000. Quer dizer, a gente tava bem atrás ainda. Isso. 2 anos, né, de defasagem, né? De defasagem. Então, assim, muita coisa legal que a DC estava lançando lá fora, a gente ou leu pouco, porque abriu, publicava algumas edições nas revistas mensais e abandonava, ou não leu, porque isso nunca foi publicado. Mas, assim, tem muita coisa bacana da DC nesse finalzinho dos anos 90 aí, que vale a pena conhecer. E valeu também, porque são personagens que estão aí, eu acho que, de certa forma, a saga deu esse futuro, né, possível, a Legião da Justiça para o universo DC, volta e meia o Morrison, quando eu acho que eu não me lembro se é no Future State, né, que ele tem uma referência a
a essa Liga da Legião da Justiça A, lá na linha do tempo deles, e me parece que no Multiverse também o Morrison fez alguma referência a isso. Então acho que introduz conceitos interessantes pro universo DC. Eu sempre gostei de sagas futuristas e tal. Essa me incomodou um pouco porque é demais no tempo, assim, é um negócio inconcebível. Mas o principal foi isso, revisitar esse momento da DC no finalzinho dos anos 90 foi muito legal. A saga principal em si deixa um tanto quanto a desejar. Mas valeu a releitura, assim. Não é que ela é inconcebível, ela é inconcebível se você não consumiu a mesma coisa que o Morrison. Não, cara, mas é que tá, você vai pegar qualquer trabalho do Morrison, ele bota uns conceitos mais mirabolantes. Esse aí parece que alguém falou pra ele, Morrison, não viaja, cara, faz um negócio que os leitores vão reconhecer, sabe? Aí ele faz basicamente a mesma coisa que as historinhas lá da Legião dos Super-Heróis do século 30, que é um futuro um pouquinho mais diferente, sabe? É igual a nossa sociedade, mas todo mundo voa, sabe? E você, Maurício, valeu ou era melhor ter ido ver o filme do Pelé? Parem de citar essa série pra mim. Chega. Não, valeu. Eu penso bem parecido com o Victor aí. Não, a saga em si é bobinha, mas essa meiuca é divertida por algumas situações que tem. A época em que ela tá inserida é interessante. E como eu falei, né? Fica pensando nos bonequinhos, nas coisas que podiam ter saído daí que não saíram. Me dá muita vontade mesmo de seguir lendo o Starman. Eu só li aquilo que saiu aqui na Panini. Panini, não foi a Panini mesmo, aquela capa dura. E não dei seguimento. E tenho vontade também de conhecer esse Ajax aí do Ostrander. Que recentemente o Ajax teve até uma série do queridíssimo peludão, o Steve Orlando, né? Que durou 12 edições, mas no E, e meio do caminho. temos e temos podcast sobre essa série. Não sei se foi um pilha, na verdade um Omniverso disfarçado de pilha ou se foi no Omniverso mesmo, mas tem, tá aí no post que você Tem. pode ouvir novamente. Eu lembro do Dão dizendo que o primeiro número era bom, o segundo é uma porcaria. Mas eu acho legal, assim, como evento, sabe? Mas a história em si, de fato, deixa a dever. E isso que o Vitor tava falando aí foi me ativando alguns gatilhos também do final da leitura, de não estar entendendo nada e achando que tava faltando página no gibi. Bom, acho que é isso, né, senhores? Falamos da nossa mega saga que falamos a cada 50 edições do Pilha. E a dessa vez foi descer 1 milhão. Algo mais que vocês querem acrescentar? Eu só queria saber do Vitor como é que tá a tradução aí da Eagle Money, porque algumas que eu tenho visto estão bem Muito ruim. ruins. Muito ruim. Eu até mandei no nosso grupo ali, depois se Marquito conseguir botar no post. Tem uma hora que eles vão falar Kael. Kael não, né? Tem uma hora que a Platina tá contando, finalmente quando Kal-El retornou, e aí por algum motivo o tradutor botou Ismael. Então, finalmente quando Ismael retornou, quem é Ismael, cara? Mano, é Ismael, como é que de Kal-El foi pra Ismael? Eu até fiquei pensando, será que é algum personagem que é um clone do Superman? Mas não, é o Superman mesmo. E isso. E erro de concordância, né? Tem uma hora que começa no plural, vai pro singular. Tá ruimzinho, tá ruimzinho. Nossa, nível Salvati, então. Não, o Salvat era melhor. Olha. E por fim, Salvat é luxo comparado com o Eagle Money, cara. só para deixar registrado aqui que o Mark Schultz é um escritor muito bom. Ele veio dos livros, né? Foi escrever o Superman nessa época aí. Fez uma fase muito legal que a gente merece até falar um dia desse aí. Aquela fase até o Rei do Mundo é a dele, e a fase que ele desenha, ele escrevia com o Doug Mahnke desenhando. É muito boa, ele bota aqueles tanques de Krypton, né? Que até o Superman usa no retorno, quando ele tá sem poderes. Bota uma técnica de luta lá com um estado meio alfa kryptoniano também. Tem muita coisa legal naquela fase ali, mas aí vem o Jeff Lubb e caga tudo, pois. Exatamente. E tirando essa do James Robson do Starman, que eu acho muito boa essa edição, as melhores edições das tainhas são dele, viu? Do Mark Schultz. É o que realmente tem história pra contar, sabe? As revistas do Superman escritas por ele. Muito bom mesmo. Ótima lembrança.
Falaremos um dia dessa fase do Superman que normalmente ninguém lembra, né? Mas realmente é uma fase da DC que tinha muita história bacana ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Tinha muita coisa bacana, muita coisa que o pessoal meio que rejeita por ser anos 90, mas que eram histórias divertidíssimas que um dia vamos revisitar aqui no Pilha. Bom, e é isso, pessoal. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de todo mundo. Chegamos à edição 200, quase que semanalmente, né? Teve algumas semanas que a gente acabou furando, mas praticamente todas as semanas que vem saindo Pilha de Bis. Então, se a gente contar com os Pilha Entrevista que a gente já teve, da época da CCXP, e com o Pilha ao vivo que a gente fez também, falando do Esquadrão Suicida. Então, passe muito de 200 edições do Pilha. Agradecer também ao Vitor Azambuja, que foi ele que nomeou o Pilha de gibis, foi ele que deu o nome e depois cedeu sem nenhum ônus para o grupo Arte Final. Temos Cara, o contrato de novo disso. essa história que é sem ônus, cara, já falei, tu paga, pô. Tô há 2 anos cobrando esse negócio, caralho. Agradecer também ao Maurício Dantas, que não está junto desde o começo, mas já consideramos pacas, né? Como se tivesse desde o início aqui com a gente. E em memória ao Dãozinho, que é membro fundador, mas agora saudoso Dãozinho, que só quer saber agora de Omniverso. Né? Um dia ele vai começar a boicotar o Omniverso também, mas por enquanto ele só boicota os outros podcasts do Arte Final. E agradecer todo mundo que já participou alguma vez aqui com a gente no Pilha, todo mundo que escuta. Se eu for citar todo mundo que já participou aqui com a gente, eu com certeza vou esquecer de alguém. Então não vou citá-los nominalmente, mas vocês sabem quem são e os ouvintes também sabem. Então, E tem alguns que é melhor não lembrar também, né? Que é isso? Momentos vergonhosos aí que a gente passou. Que é isso, deputado? E assim, agradecer principalmente aos ouvintes, né, que estão até agora aguentando a gente, 200 edições de Pilha. E a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, pois é. E aquela coisa, a gente não ganha nada para fazer isso, a gente faz porque a gente gosta, porque é divertido conversar sobre quadrinhos e principalmente numa pandemia que você não tem como encontrar com os amigos, é bom ter esse encontro semanal virtual para poder falar do que a gente gosta, do que a gente ama e enquanto a gente estiver gostando de fazer, a gente vai continuar fazendo, mesmo que só a gente ouça no final, mas a gente vai continuar fazendo. E é isso, e mais uma vez, lembrar vocês a fazer a inscrição lá no nosso canal no YouTube, que dia 20 de agosto, às 19 horas, uma live com JMD Matheis, com o pessoal do Pilha do Aranha. Então vai estar lá o Marcelo Miranda, Vitor Azambuja e Maurício Dantas, vão estar lá conversando com o JMD Matheis. Então participem, assistam, que é uma coisa bem bacana que a gente preparou para vocês, e dando certo teremos outras também futuramente, quem sabe entrevistaremos ou bateremos um papo com mais criadores americanos, com mais criadores nacionais, que a gente já vem falando com alguns deles no Instagram. Vamos estender isso também para o nosso YouTube, então se inscreve lá e participa, manda pergunta que vai ser bem bacana. E é o cara mesmo, viu? Não é pirata, não, né? Tipo esse Dan Lee que tá aparecendo nos Estados Unidos agora aí, personificando isso ali, não. É o Dematis mesmo, viu? Agora o Marquito vai ter que botar a foto do Dan Lee. Tá fazendo convenções. E é isso, pessoal. Então, até a próxima semana com o Pilha de Bis 201. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br